Boa noite para todos nós. Eu tenho falado muito, repetidas vezes, sobre a questão da importância da família, sobre a valorização desse espaço de convivência para que a gente consiga cumprir com as nossas responsabilidades. A importância do lar, do relacionamento entre as criaturas que Deus nos concedeu nessa existência para que estejam vinculadas à nossa história. Mas hoje, particularmente, eu quero mudar um pouquinho a tônica e falar um pouco sobre a casa espírita. A importância de nós resgatarmos a nossa relação efetiva com o nosso segundo espaço de convivência, o movimento espírita. O céu que encerrou ontem, ele foi, na verdade, um momento assim muito forte para todos nós, para a gente perceber o quanto é bom estarmos juntos, o quanto podemos fazer quando estamos juntos, o valor desse trabalho coletivo que a gente pode realizar. Então, nessa noite de hoje, eu queria pedir que a gente, sem prejuízo do lar, evidentemente, sem prejuízo das nossas responsabilidades mais diretas com a família, que nós reflitamos sobre a importância de retomarmos os nossos espaços no movimento espírita. Que a gente retome as funções presenciais e que nós resgatemos em nós exatamente esse compromisso na divulgação dessa mensagem para os que padecem mais. Observemos, na verdade, a imensidão de pessoas que podem ser beneficiadas com a nossa presença. Quanto luto, quanta dor, quanta solidão a gente tem quando a gente percebe a necessidade de ter um grupo que nos apoie, que nos agasalhe. Assim também as outras pessoas também têm. Então que a gente pense sobre isso e sobre a possibilidade de nós resgatarmos em nós alguns compromissos que estão sendo adiados. Nosso retorno para as tarefas da Casa Espírita não estão acontecendo em todos os lugares do Brasil. Alguns sim, outros não. Então que a gente pense nisso, Rubens. A gente reflita sobre todas essas coisas e retorne aos trabalhos e à entrega que faz tão bem para nós, como a gente percebeu nesse final de semana. Conviver com os nossos amigos é muito bom e a gente pode fazer muito bem quando estamos reunidos pelo propósito superior. Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas, e a Divina vai fazer para a gente a próxima pergunta. Antes da primeira pergunta, eu quero mandar um voto de feliz aniversário para uma pessoa. Vai ver que é a mesma. Zé Aparecido, da Rai TV. Ô Zé, você sabe por que o Zé não veio? Parabéns, José Aparecido, se você estiver assistindo a gente aí. Ele me mandou hoje, eu até não tive tempo de responder, Zé, porque você sabe como que é o negócio, né, Divina? É verdade, nós falamos o dia todo e ia dar os parabéns, o Jorge roubou nossa ideia. Não, Jorge, só você. Ô, Tô Zé, brincando. Zé, eu vou contar aqui ao vivo, por que você não pôde vir no céu, Zé? Não vou contar não, né? Mas o nosso carinho pro Zé Aparecido, que está à frente da Rede Amigo Espírita, esse parceiro nosso, muito feliz mesmo. E, Zé, não deu para vir agora? O Zé estava com o hotel reservado, né, Divina? É mesmo, Zé? Tava tudo preparado para você. Nossa. Uma delícia de comida, um espaço maravilhoso. Mas se Deus quiser, o ano que vem você vai estar conosco, né, Zé? Parabéns, viu? Parabéns. Nosso carinho para você. É verdade. Muito bem. Mas vamos lá, Divina, a primeira pergunta. A primeira pergunta está muito ligada, né, a que o Jorge trouxe, né, neste evento. Como não dar espaço para o jovem dentro da casa espírita, lembrando que o espírito não tem idade cronológica? Olha, isso é uma questão assim um pouco delicada, porque
É uma balança de dois pratos. É evidente que a gente deve abrir espaço para que a juventude espírita funcione dentro da casa, para que a gente promova o chamado protagonismo juvenil, que eles se sintam inseridos. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa dizer que a gente vai abrir as portas da casa espírita para que determinadas atividades que não são necessariamente aquelas que a gente espera que sejam feitas pela juventude se realizem. Então, o que se fala quando quer inserir a juventude na casa espírita? É conferirmos a esses jovens a possibilidade de desenvolverem as tarefas que a casa espírita desenvolve. Então, inserir o jovem na evangelização, inserir o jovem na assistência social e inserir o jovem na condução dos grupos de estudo, dos grupos de este, inserir os jovens nos grupos de estudo da mediunidade, sim, por que não? Eles são jovens, mas, de repente, já possuem condição de já participarem dessas atividades de estudo e até de prática mediúnica, a partir dos 18 anos, 21 anos. Não faz sentido a gente ficar segurando as pessoas, tanto mais quando se considera a idade daqueles que colaboraram com Kardec na construção da obra kardeciana. Mas isso é diferente de você criar dentro da casa espírita uma tarefa feita por jovens e que você procura o manual de orientação das casas espíritas, aquele opúsculo produzido pela FEB, essa tarefa nem existe. A gente nem tem essa tarefa aí, mas a juventude nossa está fazendo essa atividade. Então, é muito importante inserir os jovens na atividade de visita a hospitais, visita a leprosário, campanha do quilo, tarefa assistencial, palestras, bota o jovem para falar, para conduzir juventude, para fazer atividades que sejam atividade do movimento espírita. O que às vezes acontece é que a gente vê alguns grupos que querem inserir o jovem no desenvolvimento de tarefas que não são tarefas esperadas pelo movimento. Aí qual é o problema disso? É que o espiritismo fica apequenado. As pessoas abrem um grupo dentro da casa espírita e esse grupo não se desdobra para uma discussão mais doutrinária. Eu vou ser até mais claro no que eu estou dizendo. A gente abre dentro do dado, abre na casa espírita um espaço para teatro, né? Vamos fazer teatro na casa espírita. Aí daqui a pouco a gente está fazendo mais uma escola de teatro igual 200 outras que tem por aí, com um conteúdo espírita mínimo e até quase inexistente. Nosso objetivo não é formar artistas de teatro. Então a gente tem que ver quais são as tarefas que a casa espírita desenvolve e fazer. Agora, quando falamos de tarefa da casa espírita, aí tem que trazer o jovem. E como é que traz? Como traz? Dando protagonismo para ele, acreditando neles. A Federação Espírita Brasileira ela criou um instrumento para facilitar isso. Chama Curso de Gestão da Casa Espírita, para fomento das lideranças, para a criação de novos espaços de liderança dentro da casa. E aí é nesse espaço que a gente tem que trazer a juventude para participar. E vou dizer para vocês, sem medo de errar. Não tenho medo de errar no que eu vou dizer. Nenhum de nós, nenhum de nós, do Brasil inteiro, teríamos ficado no movimento espírita se não tivesse nos oferecido trabalho. Nós só ficamos porque alguém nos deu uma responsabilidade. Então eu tinha que voltar na semana seguinte porque alguém estava esperando que eu estivesse lá. Se você não confere responsabilidade ao jovem, não o insere no trabalho, ele não tem por que ir. Ninguém está esperando por ele. Então, a grande chave é oferecer trabalho para ele. Colar junto, acreditar nesse trabalho, formar os jovens e permitir que eles tenham espaço na casa. Isso é fundamental para que a gente se sinta, de fato, com o sangue sendo renovado dentro do nosso movimento. Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas. Vamos seguindo aqui. Tem uma pergunta que foi feita lá no céu, Jorge. Vê se você consegue falar sobre ela, olha. É da Maria Lázara, de São Paulo. Ela estava com a gente aqui. Se ocorre o mal pelo exemplo seguido,
onde fica o livre-arbítrio, Jorge? Então, nós, na verdade, temos o livre-arbítrio de seguir ou não as sugestões do mal. Então, eu tenho, por exemplo, uma pessoa que está sujeita a uma influência do bem e uma influência do mal. Ocorre que muitas vezes nós somos seduzidos pela influência do mal e acabamos sendo muito mais propensos a nos aproximarmos das sugestões que o mal nos confere, porque as sugestões do mal, elas são mais imediatas, elas nos dão felicidade no agora, a gente fica muito mais alegre, estimula o prazer, enquanto que as preocupações do bem, a realização do bem, a felicidade ela não é imediata, ela é imediata. A gente vai perceber o resultado do que fazemos, não imediatamente, mas no futuro. Então, respondendo à pergunta, por que que a gente se sente propenso ao mal e onde está o nosso livre-arbítrio? O livre-arbítrio é exatamente o dom de decidir. Só que nós temos muito mais ouvidos para o mal do que para o bem. Se duas mensagens nos forem dadas, uma boa e uma ruim, a do bem nos exige tanto, a gente acaba abandonando a boa sugestão para se abraçar com aquilo que é mais imediato e que satisfaz mais os nossos sentidos. É por isso que o mal tem muito mais acesso à nossa mente. Muito bem, Jorge Alahá, amigos, ouvintes que estão conosco. O pessoal agradeceu porque agora a Divina está pertinho na câmera lá, né? Olha que legal. Olha para a câmera, Divina, é só você na câmera agora, olha. Tá vendo, mulheres? Que legal, né? Conseguimos uma câmera. O Jorge e o Rubens que se preparem. Eu já falei que daqui uns dias ela vai ser. Deve dominar o mundo. Não precisa. Já tô... não precisa sentar aí. Tô brincando, gente, tô brincando. Vamos lá, ó. A Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta, Divina. Nós escolhemos reencarnar espírita ou ao longo da encarnação nós nos tornamos espíritas? As duas condições podem acontecer. Alguns de nós já reencarnamos com uma programação prévia do tipo: você vai reencarnar e a expectativa é que você se tornará espírita ou será espírita, nascerá num lar espírita. Já há uma previsão de início para que isso aconteça. Outros não. Outros renascem sem uma previsão inicial para que assim seja. E no curso da existência, percebe-se que o indivíduo desenvolve esse interesse pela doutrina espírita. Como também acontece a circunstância contrária. Você programa uma pessoa para ser espírita e, de repente, ela se afasta. Ela conhece, lê, diz, não, mas vai exigir muito de mim. Prefiro ficar distante disso, porque esse negócio de transformação moral não é comigo, não. E aí a pessoa decide sair desse espaço para voltar ao tipo de convivência que tinha. Então, respondendo à pergunta, a programação pode sim existir desde o princípio, mas o indivíduo pode tornar-se ou não espírita, ou aquele outro indivíduo que pode renascer sem uma previsão para tornar-se espírita num certo momento, mas em função das circunstâncias da vida, os mentores podem dizer, vamos encaminhá-lo para lá, para ver se de repente ele encontra um tipo de consolo e esclarecimento que lhe ajude a suportar os naturais embates da vida. Então, quando a gente percebe que a gente pode tanto decidir antes e depois, e mesmo decidido antes, pode usar ou não dessa condição de ser espírita, percebemos o quanto o livre-arbítrio ele é forte em função das nossas fragilidades diante do planejamento que fazemos. Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui. Queria agradecer a todos os nossos parceiros do Pinga Fogo. Normalmente a gente fala na abertura, né? E o Rubens fica tão assim que esquece. FEB TV, Rede Amigo Espírita, TV7, Web Rádio Amigo Espiritual, os amigos do Espiritismo.net, Portal da Luz, pessoal da TV Secal, Ediluz, EDEAC, e os amigos da Casa Espírita Seara de Luz. Nosso carinho
por somar conosco. Essa pergunta vem da onde você está hoje, dessa cidade linda e maravilhosa. Ela estava aqui no Pinga Fogo, no Pinga Fogo, no céu. E ela está aqui, a pergunta dela é porque ela é de Curitiba, né? Olha aí. Falando do céu. A Gislene, um abraço, viu, Gislene? Destruir o materialismo não seria um paradoxo no sentido de que precisamos da matéria para evoluir no plano físico, Jorge? Não, mas o materialismo não é a matéria. O materialismo é um conjunto de ideias que considera que não existe nada além da matéria, que a vida é somente essa que nós observamos. O materialismo é um sistema filosófico através do qual se considera que Deus não existe e que também não existe o Espírito. Ao não existir Deus e não existir o Espírito, o que sobrou? Só a vida material. E essa cegueira sobre o que é a vida, qual é o propósito de tudo, empurra a criatura humana para o vício, para a loucura, para o medo, desequilíbrio, promiscuidade, a ansiedade e uma série de incertezas, porque não há Deus tomando conta de nós e nós caminhamos para a morte e para o desaparecimento. Então, essa ideologia chamada materialismo, ela é a raiz de uma quantidade imensa de desequilíbrios do presente. Então, quando se fala de combater o materialismo, é a ideia de se colocar o quanto que essas ideias elas são equivocadas, não no sentido de assim, não pode, mas é provando a existência do espiritual, provando, evidentemente, a condição de que as nossas existências são mais do que corpo e que Deus, o soberano Senhor, reina absoluto sobre o universo inteiro. É essa que é a questão. O materialismo acha que tudo é fruto de um acaso orgânico, que nós somos apenas meros acasos biológicos. Tá aí, senhor Jorge Alahá, a gente aproveitando, a gente vai pegar perguntas que estão chegando aí, o pessoal da equipe aí, dos voluntários, nos bastidores, está catando aí as perguntas que estão chegando dos vários amigos que compartilham a transmissão, e a gente vai pegar daqui a pouquinho também essas perguntas que estão chegando. Mas a Divina já separou mais uma ali para a gente, Divina. Como distinguir a intuição da inspiração? Obrigada, Maria do Carmo, Brasília. Estava aqui no céu também. Olha só, essas duas mediunidades, elas aparecem no livro dos médiuns. Está lá, mediunidade intuitiva e mediunidade, médiuns intuitivos e médiuns inspirados. Está lá naquela grande classificação dos tipos de médiuns. O que a gente lê? É que isso é uma definição, uma classificação didática que Kardec faz. Ele diz, médium intuitivo é aquele que sente o sopro da sugestão dos espíritos, que tem as suas ideias iluminadas pela intuição que os espíritos trazem. Às vezes espíritos positivos e às vezes espíritos perturbadores, que intuem. Então a intuição seria a interferência no pensamento da ideia nossa com a deles. Isso é uma intuição. Puxa, será tal coisa? E o que é a inspiração? Kardec disse assim, médiuns inspirados são aqueles que têm uma intuição muito forte. Quando a intuição é muito forte e a pessoa se sente como que tomada por uma ideia, quando aquele sentimento, aquela coisa toma o indivíduo, e não é só um sopro de ideia, mas a pessoa diz, não, eu sinto isso, e a vontade de fazer tal coisa, e você percebe que vai além de uma simples sugestão. É algo que como que toma a pessoa dentro de, não, nós vamos fazer sim, eu tive uma ideia, isso vai ser feito assim, isso vai ser feito assim, e você percebe o nível de envolvimento, aí a gente diz, olha, ele é muito inspirado. Mas do ponto de vista prático, não existe um limite entre um e o outro. O que Kardec define médiuns inspirados são os que têm uma intuição muito forte. Aqueles que você percebe que a intuição ela se apresenta de maneira muito nítida
na antevisão que a pessoa tem sobre aquilo que deve fazer ou não deve fazer, da decisão que ela deve tomar, do que possa estar acontecendo, e você vê uma ardência na convicção do indivíduo diante daquilo que ela tem para dizer ou aquilo que ela quer passar para as pessoas. De Germano, Germano Princesa, eu acho que é isso. Ele é de Araxá, Minas Gerais. Acredito que, na programação reencarnatória, nenhum espírito programa cometer um assassinato ou abandonar uma criança à vida de um órfão. Como isso Sim. acontece? Bom, o nome dele é Anselmo? É Anselmo? É Germano Princesa. Germano. Germano, o que acontece? É muito comum a gente tratar planejamento espiritual como se ele fosse destino. Planejamento espiritual é planejamento. Destino é destino. Então, quando a gente vai reencarnar, os mentores analisam e dizem: olha, você é capaz de. Aí, pontinho, 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 pontinho. O planejamento, ele não é o que vai acontecer, é o que você é capaz de fazer. Então, olha, é interessante você oferecer todas as condições para que você case com fulano. Vamos ajustar isso aqui para você, é interessantíssimo isso. E para você é excelente você fazer curso A ou você fazer um curso B, X, H, sei lá. Você cursar determinada atividade profissional, você ter essa atividade é muito importante para você. Então veja que o planejamento é o desenho que os espíritos veem daquilo que é o mais interessante para que você obtenha sucesso no curso da existência. Mas isso não quer dizer que aquilo que os espíritos estão imaginando que a gente possa fazer, porque temos capacidade para fazer, a gente vai fazer. Às vezes a gente tem capacidade para fazer, mas não usa. Eu não uso meus recursos. Vou fazer não. É uma preguiça miserável fazer isso não. Aí eu abandono as coisas pela metade, eu acabo não casando com A, caso com B. Minha profissão que era X, eu escolho Y. Mas isso não quer dizer que isso seja o meu destino, não. Planejamento não é destino. Planejamento é o melhor futuro previsto para que a gente possa realizar. Por isso que ele não tem erros. Por isso que não tem assassinato, não tem crime, não tem desistência, não tem ódio, não tem rupturas. Porque não é o que vai acontecer. É o que de melhor você pode fazer com o tempo que está na Terra. Talvez o movimento espírita precise repensar isso e redefinir na sua cabeça o que é o planejamento espiritual. Não é o que vai acontecer, é aquilo que os espíritos percebem como sendo a melhor rota e eles vão trabalhar para que isso aconteça. Mas o livre-arbítrio é soberano e, de repente, o que se desenha não é o que o homem realiza do lado de cá. Vi nas aulas do ESD que o espírito é imortal, porém Sim. não é eterno. Aí a Perfeito. dúvida dela. Então, em algum momento, ele poderá ser exterminado? Não, o fato de ser imortal é exatamente o fato de que ele não pode ser exterminado. É isso que caracteriza a imortalidade. A imortalidade significa tem começo, mas não tem fim. Nós, quando somos criados, temos uma origem, nascimento criação do espírito. Daqui para frente, não haverá mais término. Por isso que é imortal. Eterno significa não teve princípio e não terá fim. Só Deus tem essa característica. Os espíritos, todos eles foram criados em algum local, algum momento. Uns há mais tempo, outros há menos tempo, mas todos foram criados num dado momento. Essa é a diferença. Então, imortal significa nunca mais irá morrer. Como o espírito, não, como o movimento espírita pode contribuir para a aproximação entre a ciência e a religião,
numa sociedade não espírita? Eu acredito que o movimento espírita já vem fazendo esse trabalho, na medida em que a fé oferecida pela doutrina espírita não colide com a ciência. Observemos nós como é que a doutrina espírita enxerga a questão do surgimento da vida. A visão que a doutrina espírita tem de surgimento é totalmente alinhada com as últimas teorias sobre a evolução das espécies, que é de Hugo de Vries, do ano de 1900, o chamado mutacionismo. Então, as teorias que são colocadas biologicamente são as mesmas que a doutrina espírita esposa. A doutrina espírita não colide com a ciência, no sentido de, não, a criação foi feita de uma vez só, não. É um modelo natural. Assim acontece na biologia, assim acontece nas outras demais ciências. O objetivo da doutrina espírita é exatamente esse. Aí alguém pode dizer assim, mas a ciência não diz que existe a alma. Mas a ciência provou que a alma não existe? Não, a ciência não provou que a alma não existe. Ao contrário, nós temos visto muitos trabalhos comprovando a existência do espírito. Muitos. Só que é curioso isso. Nós estamos provando que o espírito existe há 165 anos. Todo o tempo provando, é ciência atrás de experimento, e a ciência nunca se convence, ela vê o experimento, vê o resultado, mas eu queria outra prova. Então, a gente vem desde Hydesville com uma série de experimentações atravessando as décadas e os séculos, e a ciência comprova, médicos materialistas evidenciando as experiências de quase morte, os processos de regressão de memória pelos psicólogos, um conjunto imenso de experimentações com a mediunidade. A gente prova, mas não é possível, será que é mesmo? Então, há uma certa resistência da academia nesse sentido. Mas a doutrina espírita, ela tem como seu último dos princípios, ali colocado no item 55 do capítulo 1º do livro A Gênese, a informação de que a doutrina espírita é uma doutrina progressiva, ou seja, ela vai se adaptando àquilo que precisa. E ela também é uma doutrina científica. Se a ciência provar que ela está equivocada em algum ponto, ela se refará nesse ponto para continuar sempre alinhada com aquilo que a ciência já provou que seja verdadeiro. Então, esse é o papel dela. A gente nunca vai encontrar a doutrina espírita lutando contra a ciência para impor as suas verdades sobre ela. Uma conhecida suicidou-se. Ela pode enviar mensagem 2 dias após o incidente? Ela mesma não, mas alguém pode assinar em nome dela. É muito comum a gente observar situações nas quais um espírito, ele dá uma comunicação, mas não é ele de fato, é alguém em nome dele. É uma mistificação. De repente, não é uma mistificação quando assim faz, está fazendo no sentido de ajudar. Mas não é uma pessoa suicida, 2 dias depois, está totalmente fora daquilo que a gente tem como referência da literatura espírita. Então, a maior expectativa é que, se aconteceu e assinou-se, e é mediúnico, um espírito foi e assinou por ele. Eu evocaria aqui o capítulo 12, capítulo 11 do livro Missionários da Luz. O caso de Raul, que ele se suicida, e ele fica numa condição muito ruim, muito ruim. Os mentores vão lá, capturam Raul, recuperam, e aí promovem um encontro de Raul com sua esposa, chamada Esther. Ela vai visitá-lo. E quando ela conversa com Raul, ele diz coisas muito arrumadinhas para ela. Ele fala coisas até bem certinhas para quem está tão perturbado. E André Luiz fica impressionado como é que ele, que era suicida, estava dando uma comunicação assim, tão ajustada naquilo que poderia dizer. Aí, quando ele presta atenção, o mentor que tinha promovido o encontro, que era o Alexandre,
está magnetizando a mente de Raul, e o que Raul fala é alinhado com aquilo que Alexandre, na verdade, ele influencia. Mas eu quero lembrar que, nesse caso, Raul já estava desencarnado há muito tempo. E aí é uma circunstância totalmente diferente de 2 dias depois. Uma pessoa não suicida já tem dificuldade para dar uma comunicação 2 dias depois. Um suicida, a chance é muito, muito menor. A gente não vai dizer que é impossível, porque é muito rígido dizer-se isso. Mas a literatura espírita não aponta de forma alguma esse tipo de conduta para espíritos suicidas. Se aconteceu, alguém tomou o lugar dele e deu a comunicação. Aí, aproveitando, Jorge, essa questão, poderia também, talvez, um médium, um vidente, ter a percepção do espírito e, de certa forma, ouvir um relato desse espírito e captar isso também, Jorge, do ponto de vista da mediunidade de vista, vamos dizer assim? Eu acredito mais no médium de desdobramento do que um vidente. É verdade, não, é verdade. Porque o vidente, ele teria que estar na reunião. É E o verdade. desdobrado, ele vai lá onde ele está Sim. e traz as notícias. Porque, de repente, o suicida, 2 dias após o ato, não tem ainda a estrutura para estar presente numa reunião mediúnica. Então, o de desdobramento vai e encontra-o no lugar onde ele estiver, sei lá qual é, tem vários. E aí, amanhã, nós vamos ter uma live para trabalhar sobre isso, sobre o estudo do livro Memória de um Suicida. Vai ser transmitido pelo Web Rádio Fraternidade. Vai? Vai? Ah, muito bom. Tá bom. Vai. Não. Vai, transmite. E aí a gente vai... É momento de se discutir também essas questões. Mas não é típico, não é esperado esse tipo de ocorrência. Até porque a gente já falou aqui algumas vezes, né, Jorge? Existem algumas situações de preparação, tanto para o comunicante, quanto para aquele que vai ser instrumento para receber, né? Então, se você que está aí nos acompanhando pesquisar aí aqui no nosso Pinga Fogo, você vai poder ver, porque não é simples, né? Pegar a caneta e receber, por exemplo. Existe todo um processo para que ocorra essa comunicação. Divina, já está com a pergunta na mão? Sim. Então a Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta, Divina. Sendo a revista espírita um laboratório e tendo em vista que nem tudo foi colocado na codificação, posso entender que há coisas que não foram comprovadas e por isso foram descartados? Essa resposta a Denise Lino respondeu lá durante o céu. Acho que foi a única resposta que ela deu. E ela respondeu, isso está lá no céu. Ela tem mais autoridade do que eu para falar sobre revista espírita. Mas a revista espírita, realmente, ela tinha esse papel de laboratório. E a gente encontra, outro dia eu estava até vendo com a Divina, uma discussão que Kardec faz em 1863, sobre expiação, e a gente ficou discutindo sobre isso, e essa conceituação, ela não aporta na obra básica depois. Então, Kardec fazia alguns ensaios filosóficos na Revista Espírita, e depois as contribuições dos leitores, os debates que aconteciam, alinhavam a ideia e diziam, não, isso aqui não é exatamente assim. E aí a gente fica com o quê? Fica com aquilo que está na obra doutrinária. A revista servia apenas como um instrumento para que as ideias fossem debatidas. Era um fórum de debate das ideias para que se construísse determinados conceitos. Esses últimos dias, estivemos no atendimento fraterno. Uma mãe muito aflita, passando pelo atendimento, e ela estava aflita porque ela estava tendo uma questão de dívida devido à cobrança de uma dívida de drogas referente à filha, que ela diz que não sabia que ela era uma usuária. Essa mãe, na conversa do atendimento fraterno, ela diz não poder contar com o apoio da família e que tem muito medo de envolver a polícia nessa situação. Aí, um amigo ou amiga que nos escreveu aqui disse o seguinte: nós procuramos ouvi-la
e pedir que ela confiasse em Deus, pois ela diz pensar até em suicídio. Será que o amigo Jorge poderia nos dar uma palavra a fim de que melhor pudéssemos apoiar essa irmã? E talvez, Jorge, isso seja um problema mais comum do que a gente possa imaginar. É muito comum. Esses fenômenos de drogadição que caem nessa circunstância, eles geram um processo que é chamado tecnicamente de codependência. Eu tenho uma pessoa que é dependente químico e a família está codependente, ela está atrelada no mesmo problema, porque ele se droga, está arrastando a família toda para dentro de uma circunstância que, se não for tomada uma providência, daqui a pouco está todo mundo na penúria, porque ele vai levar o dinheiro, ele vai levar tudo que tem, ele vai começar a vender as coisas da casa, vai vender televisão, vai vender a lâmpada, vai vender o vaso sanitário, as janelas, vai vender o chuveiro elétrico, ele vai vender o que ele tiver pela frente. Desespero para conseguir a droga faz com que ele venda qualquer coisa. Aí depois parte para o crime, não tenho, então eu vou tomar de alguém para vender o que esse alguém tem por pouco ou quase nada, para conseguir a droga que eu quero. Então aquilo vai arrastando, e a família, para não ver a pessoa cometendo o crime, vai bancando essa circunstância. Então esse processo é chamado de codependência. Existem famílias que têm até um pouco de recurso econômico que possa dizer, não, eu até posso manter um pouco disso. Mas tem famílias que não têm recurso nenhum. Tem recurso nenhum. Se o filho enveredar por esse caminho, eu não tenho como dizer assim, não, eu vou garantir. Não tem recurso nenhum. E isso é muito doloroso, porque nessas condições de recurso nenhum, e aí o que vai acontecer? É muito difícil que você consiga manter um equilíbrio, e o mais provável é que nessas circunstâncias o indivíduo ele vá se envolver com o crime. Então, para as famílias que não possuem recurso, nenhum lastro para conseguir fazer nada, vai ter que ter uma conversa muito séria com ele para ser filho. Você sabe que sua mãe não tem a menor condição de cuidar disso. É muito difícil me colocar o prato na mesa. Se você for tirar o dinheiro daqui, você vai nos tornar ainda numa condição de mais dificuldade do que a gente já tem. E tentar colocar isso para ele. O que vai acontecer? Ele não vai ouvir. Por quê? Porque quando você está drogado, ou está dentro de um processo de drogadição, a racionalidade não entra em jogo. Ele diz, não, tudo bem, tá, eu não vou pedir para deixar, mas ele faz. É uma característica do adicto ele não conseguir ter pena das pessoas que ele explora. Ele não tem pena. Se ele vai tirar tudo, ele vai tirar. E não é porque ele é mau, é porque ele tem a fissura da droga. E vai existir essa circunstância que eu não tenho recurso nenhum, não tenho como mantê-lo, e ele vai, evidentemente, ou vai vender as coisas da casa, ou vai se voltar para o crime logo de princípio. Existe um grupo de apoio terapêutico chamado Amor Exigente. Pode oferecer boas soluções. É um grupo que reúne pessoas exatamente na circunstância em que a gente não está mais conseguindo lidar com as exigências que a droga está promovendo no esfacelamento da família. Nessas circunstâncias, a família, muitas vezes, até ela se esfacela, porque o pai pensa de um jeito, a mãe pensa do outro, e como eles não conseguem se entender por conta do filho que é drogado, a família acaba rompendo por conta dele. Então, além dele destruir a vida dele, ele acaba destruindo a família como um todo, às vezes separa os pais, joga os pais contra os outros irmãos, é bem complicado. Então, uma ajuda desse grupo terapêutico Amor Exigente pode ser interessante. Ah, mas na minha cidade não tem. Entre na internet, procure Amor Exigente, baixe a cartilha, dê uma lida,
vai ajudar nas regras que eles estabelecem, porque ele é amor, mas é exigente. Então você vai negociar com ele e não pode abrir. O que você negociar, se você fizer isso, eu vou fazer tal coisa, não pode voltar atrás. Então, por amor, a gente tem que ser exigente. E existem famílias que têm mais recurso, que têm uma condição melhor. As famílias que têm mais condição, elas têm uma alternativa que é, na verdade, eu não estou nem falando dos processos de internação, que isso aí vai depender da condição, né, que às vezes você interna pelo Estado, não é? Mas os que têm mais condição, tanto podem fazer a internação numa clínica privada, vão conseguir pagar uma clínica dessa natureza, como também podem fazer assim, dizer, ó, você está roubando em casa, está mexendo, está tirando, não dá mais para você conviver aqui, não tem como a gente viver desse jeito. Então a gente vai arrumar um lugar para você ficar, que não vai ser aqui. Então cria um espaço para ele viver, para que a família tenha paz. Senão ele vai roubar a paz de todo mundo. Ele vai levar as coisas dos irmãos, as coisas dos pais, da família, vai roubar o carro, vai roubar tudo que tiver. Ele vai levar tudo. Então, se chega nessa circunstância e a pessoa tem um pouco mais de recurso, ela pode dizer, olha, eu vou então fazer o seguinte, vou construir um lugar aqui atrás, você vai ficar morando aqui, ou não é aqui, você vai ficar noutra casa, eu vou te dar um outro endereço, vai ficar lá, e ali você vai viver. Aqui você não pode ficar mais, esquecer. E aí, uma reunião familiar é muito importante nessa hora, para que a família possa decidir isso coletivamente. Como é um fenômeno que vai influenciar a vida de todo mundo, os pais não devem se trancar no quarto, o que a gente vai fazer? Vamos mandar ele embora, vamos expulsar ele de casa, vamos deixar ele em casa. Aí, interfere na vida dos outros irmãos, interfere. Tem que sentar. Reunião de família. O que é que a gente vai fazer? É uma decisão colegiada para poder depois, no futuro, dizer assim, não, nós decidimos dessa forma. Nós pensamos coletivamente nesse sentido. Então, essa decisão tem que partir da família como um todo. Aproveitando, tocar um assunto, não foi falado, mas vou tocar, internação compulsória. Os que trabalham nesse processo de atendimento à drogadição apontam que esse fenômeno da chamada internação compulsória, ele acaba não sendo muito positivo quando você tem uma pessoa que está dentro de casa, convivendo, mas tendo dificuldade de relacionamento. Muitos dos que conduzem instituições que apoiam trabalhos de atendimento a pessoas adictas dizem o seguinte, a internação compulsória é quando ele rompeu os laços de família. Está na rua, está na Cracolândia, já não tem mais nem chinelo, anda sujo, já está com os dentes todos estragados. Internação compulsória, perdeu a concessão, aí a família vai internar. Quando ele está em casa e ele não interna, a experiência demonstra que quando você faz a internação compulsória, ele fica com raiva de você, ele não queria ir, abandona o tratamento e ocorre uma arranhadura na relação. Então, ou convence o cara a se internar, conversa com ele, resgata a pessoa na sua lucidez para que ela pense sobre a possibilidade de se internar e interna a pessoa. E um segundo lugar para conviver é a alternativa que a gente pode buscar para poder salvar os outros. Senão, daqui a pouco você perde todo mundo por conta de um que ele perturba a paz de todas as pessoas. Aí, na expectativa de você salvar uma ovelha, você perde as 99. É da Meire, lá de Vinhedo, São Paulo. É sabido que desencarnamos do jeito que estamos, mas por vezes o suicida não tem o conhecimento do além-túmulo e se pega em encontrar a paz e o reino de Deus com o suicídio. Como contribuir para que não fique essa imagem de mundo feliz antecipando a morte de maneira fácil e clara?
Existem algumas pessoas que têm a ideia de que elas podem se suicidar e ir para um lugar feliz. Nós temos um caso desse tipo no livro O Céu e o Inferno. Entre os 9 casos de suicídio que estão contados na obra no capítulo 1, no capítulo 5 da segunda parte, que são os suicidas, existe um lá chamado duplo suicídio por dever. Então, a história é a seguinte: eram 2 casais casados, em que o marido de um lado se apaixona pela esposa do... O marido desse casal se apaixona pela esposa desse casal. Mas eles são casados. Como eles são casados e é século XIX, e aí naquele modelo de sociedade ninguém podia separar, eles tomam a seguinte decisão: nós vamos nos suicidar, para que a gente morra, vá para o mundo espiritual, e lá a gente se reencontra. Não são espíritas, mas acreditam na vida após a morte. Tomam essa decisão e se matam para poder se encontrarem no mundo espiritual. Olha lá, olha o raciocínio. Eles vão para o mundo espiritual, mas eles não se encontram e vivem um processo de sofrimento muito amargo. Então, sim, acontece essa possibilidade das pessoas se suicidarem diante de uma perspectiva de mundo espiritual que até admite a possibilidade do suicídio. Isso é muito complicado, porque as pessoas acabam se sentindo estimuladas a essa prática. Mas o que ocorre é que, uma vez realizado o suicídio em si, não existe a felicidade que eu penso que eu vou ter. Por quê? Porque a materialidade daquilo que eu estou buscando, pode observar que quando a gente diz assim, eu vou me matar porque eu vou para o céu tem coisas materiais. Dá uma observada. O céu está cheio de coisas materiais. Então não é uma alma sublimada, não é um espírito desprendido. Ele é um espírito bastante interessado nas coisas do mundo terreno. E quando essa alma se suicida, ela não experimenta a felicidade após a morte. O que diz a doutrina espírita é que o estado da compreensão da perda da oportunidade, a ruptura do fio da vida, promove um abalo muito profundo no espírito. E esse abalo retira da criatura a possibilidade dela ficar tranquila após o ato do suicídio, mesmo que ela esperasse ter um paraíso após a morte. Então, ainda mesmo os casos daqueles que têm uma perspectiva feliz não vão encontrá-la. O livro Céu e Inferno, com o caso do duplo suicídio por dever, é um bom exemplo disso. Eu esperava um céu de venturas, porque cumpri com o meu dever, não traí minha mulher e me matei para poder estar com a outra, e acha-se que está certo, mas ao se perceber na outra circunstância, a criatura naturalmente, por conta da própria lei de causa e efeito, que reside na nossa consciência, não permite que a criatura se sinta feliz. E nesse caso específico, do duplo suicídio por dever, uma das penas que eles dizem experimentar do lado de lá é não ter nunca mais tido a chance de rever o companheiro ou a companheira pela qual a pessoa se matou na expectativa de encontrá-lo. A nossa internauta enviou uma pergunta aqui pra gente no chat, e aí tá acontecendo uma coisa muito interessante com ela, Jorge. Sempre falo enquanto durmo. Não falo português. Falo outro idioma desconhecido. Familiares que contam. Como isso é possível? A gente teria uma visão espírita de uma situação como essa, Jorge? Não é impossível. Vamos admitir que uma pessoa ela tem várias encarnações ocorridas num mesmo país ao longo dos séculos. Encarnou na Alemanha 4 vezes seguida. Está plenamente adaptada num ambiente alemão. É muito ligada na cultura alemã. E aí esse espírito, de repente, encarna na condição de brasileiro e vai encontrar um idioma que é totalmente diferente, tem outras raízes, outra forma de construir as palavras. Mas o indivíduo renasce aqui, domina o português como pode,
e vai tocando a vida. Quando os laços espirituais relativos ao desprendimento durante o sono, quando esses laços começam a afrouxar, o espírito volta para a condição que ele tinha e vai apresentar efetivamente com as características que estão dentro de sua alma. Então, ele pode ter, dizer assim, olha, toda vez que eu durmo, que eu desdobro, eu me vejo grande. Eu sou pequeno, me vejo grande. Eu vejo, tenho um corpo grande. Por quê? Porque tem isso de outras existências. Toda vez que eu desdobro, eu me vejo um homem. Eu sou uma mulher, mas eu me vejo um homem. Eu me vejo um homem. Toda vez que eu desdobro, eu falo num outro idioma que não é o idioma que as pessoas conhecem. Então, pode ser um fenômeno do tipo de uma reminiscência de uma outra existência. Agora, é preciso que alguém observe para ver se realmente é um idioma ou se não é um resmungado sem nenhum foco, se a pessoa apenas não está, na verdade, sonhando e falando as palavras por entre os dentes, dando a sensação de ser um outro idioma. Pode ser também um fenômeno de imperfeito de comunicação, como fosse um sonambulismo imperfeito, em que a pessoa fala, ninguém entende nem o que ela está falando. Devia ser uma coisa, sei lá o que está acontecendo. Então, pode ser ou uma lembrança do passado, se realmente for uma língua, ou pode ser apenas reflexo do desdobramento. Eu desdobro do corpo, vou para o mundo espiritual e imperfeitamente o corpo reage, eu me vejo andando, eu me mexo na cama, eu caio no buraco, eu grito, eu me afogo, e às vezes falo por entre os dentes coisas desconexas que parece ser um outro idioma, mas é a comunicação imperfeita espírito-corpo que está acontecendo durante o sono, dando a sensação de ser uma outra língua, mas nada mais é do que os reflexos das experiências que o espírito está vivenciando durante o sono e que o corpo está imperfeitamente reagindo a isso, oferecendo para nós uma sensação de que a pessoa está falando um idioma que ninguém conhece. Muito bem, é isso mesmo. Vamos lá, que a Divina vai trazer para a gente. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela. Vamos lá. A próxima pergunta, Divina. Então, essa pergunta veio da Ana. A Ana quer saber o seguinte: um amigo me pergunta sobre tatuagens e a possibilidade de se marcar o perispírito ou causar algum prejuízo futuro. Isso procede? Depende muito da razão pela qual a tatuagem é feita. Existem várias razões para as quais a tatuagem é realizada. Existe, por exemplo, a tatuagem terapêutica. A pessoa, ela tem uma mancha na pele, aquilo incomoda demais, ela tem uma autoestima muito baixa, porque a mancha que ela tem na pele faz com que ela tenha a sensação de que todo mundo, quando olha para ela, olha para a mancha. Então, ela vai num tatuador e diz: tatua minha pele para que esse pedaço fique com a mesma cor do outro. E aí, tatua e a pessoa sai da condição de autoestima. Então, nessas circunstâncias, é uma tatuagem. Mas o que está sendo feito é um processo completamente diferente. Nós temos tatuagens que são feitas para relembrar pessoas a ocasiões marcantes na vida, uma operação cirúrgica, um câncer que a pessoa atravessou, um período de uma doença muito grave, a pessoa vai lá, aí tatua um coração batendo, tatua alguma coisa. Ou um ente querido que desencarnou, a pessoa vai e faz o nome dela, tatua algo que relembra o ente querido. São tatuagens com esse tipo de propósito. Existem as tatuagens que são feitas por um aspecto estético, a pessoa quer ficar, acha que fica mais bonita e coloca a tatuagem para que ela se sinta mais pessoa, mais elegante, mais charmosa, mais atraente com a tatuagem que ela vai usar. Existem outros que se tatuam para afrontar. Eu tatuo para escandalizar. Eu tatuo para que as pessoas me percebam. Muito comum nos indivíduos de baixa autoestima e que, para serem notados, eles fazem determinadas
tatuagens bastante expressivas, não porque eles achem bonito, é porque eles querem realmente causar um impacto nas pessoas. E além de todas essas, existem aquelas outras na qual a pessoa não se identifica com a condição de humano. Então ela se tatua ou ela se mutila para aparecer com uma outra coisa do ponto de vista físico que ela não é. Então ela mexe nos dentes, deixa os dentes apontados, coloca manchas na pele como se fossem as manchas de um determinado animal, uns implantam cauda, implantam chifres. Esse último caso é muito razoável imaginarmos que o espírito deseja se ver assim. Então, o que é mais esperado nesse caso? Que o indivíduo se transfira para o mundo espiritual, levando todas as características da tatuagem que ele tem, porque isso é o desejo dele, ele quer ter essa forma. E isso tem muito a ver com os resquícios que o indivíduo possui dentro de si, do seu corpo mental. Então, nessa condição última, o mais esperado é que haja um alinhamento do perispírito com essas características. Agora, existem outros que fazem as tatuagens por várias outras razões. E aí não dá para a gente dizer, se tatuou, vai levar para o mundo espiritual essa tatuagem. Depende muito de cada situação. Agora, quando você faz para afrontar, para escandalizar, para promover exatamente uma mutilação em si, no sentido de fazer um processo de escárnio na sociedade, o mais lógico é que esse indivíduo se apresente no mundo espiritual com as mesmas marcas que ele fez do lado de cá. Como o conhecimento vindo dos espíritos pode chegar a mais pessoas sem parecer que seja propriedade de uma religião, mas de toda a humanidade? Pergunta que foi feita lá no céu. Essa pergunta deve ter sido feita na palestra do Simão Pedro, que estava falando das questões 799 a 801, que são a influência do Espiritismo para a marcha do progresso. Acredito que deva ter nascido daí. É muito interessante essa pergunta, e aí eu vou aproveitar para fazer um comentário mais largo, por favor, Rubens. A gente observa que logo no começo do surgimento da mensagem espírita, a palavra espiritismo, ela era usada num contexto diferente do que ela é usada hoje. Então, você vai encontrar, por exemplo, na obra de Leon Denis, expressões do tipo, o espiritismo na antiguidade. Não, peraí, não é o espiritismo na antiguidade. São os fenômenos mediúnicos, não é isso? São fenômenos mediúnicos na antiguidade, não é o espiritismo na antiguidade. Espiritismo é espiritismo. Mediunidade é mediunidade. E aí, complicado, mas existem algumas coisas assim. Se você perceber, a segunda parte do livro dos Espíritos chama como? Vida espírita. Não é vida espírita, é vida espiritual, mas o nome da parte é vida espírita. O mais correto é que fosse vida espiritual. E considerando que a obra é de 1857 e tem essa pergunta lá dentro, dizendo qual a influência do espiritismo na marcha do progresso, a gente fica pensando, se o livro foi para o prelo antes dele ser produzido, e a pergunta estava lá dentro, e se a gente diz que o espiritismo surgiu quando a obra foi publicada, de que espiritismo Kardec está falando quando pergunta sobre a influência do espiritismo na marcha do progresso? Então, existe, em alguns momentos, logo no começo do movimento espírita, o uso do termo espiritismo para representar as verdades espíritas. A reencarnação, a mediunidade, o mundo espiritual, a mortalidade da alma. Isso são verdades espíritas, mas não são propriedades do espiritismo. Existem diversas doutrinas, diversas na atualidade, que acreditam na imortalidade, na reencarnação, na lei de causa e efeito, no mundo espiritual, na comunicabilidade dos espíritos. Mas não é espiritismo. Não é espiritismo. Mas as verdades espíritas, elas estão na lei da natureza e não tem como fugir disso. Como bem estava colocando o Simão Pedro durante o céu,
o que o livro dos Espíritos diz é que o Espiritismo se tornará a crença comum. O que é crença comum? Que as pessoas vão saber que ele existe. Não quer dizer que será a crença única. Crença comum é que as pessoas se apropriarão disso. E a gente observa cada vez mais as pessoas ganhando intimidade com isso. E não será uma divulgação apenas pela doutrina espírita. Mas a gente vai ver uma série de outras doutrinas, também reencarnacionistas, apresentando conceitos muito assemelhados à doutrina espírita. E o que é curioso, médicos materialistas fazendo experimentações científicas e tem alguma coisa além da matéria. Nas experiências de quase morte, o cara estava morto dentro da sala de cirurgia. Como que ele sabe quem entrou, quem saiu, o que a gente confessou? Ele estava morto, ele não pode. E isso é um fato muito curioso. Outro dia passou na TV, até comentei outra vez no Pinga Fogo, passou na TV, nesses canais de TV paga, um documentário que era sobre vida imortal, vida além da morte, um negócio assim. Tinha vários episódios. Aí um amigo meu veio reclamar, disse, eu não gostei. Disse, por que você não gostou? Porque não falou de Kardec nenhuma vez, falou de um monte de experimento. Kardec não foi citado. Tipo, pois olha, eu gostei de Kardec não ser citado. Porque é sinal de que isso não está circunscrito a um grupo específico de pessoas. Que essa verdade ela está saindo pelos poros do planeta. Que a gente está concluindo essa verdade independente da doutrina. Então, as verdades espíritas, elas caminham numa marcha muito mais acelerada do que a própria doutrina espírita. A doutrina espírita caminha e as verdades espíritas correm. É um documentário esse mesmo, esse mesmo, Maria da Luz, um documentário numa TV fechada, TV paga, que é sobre imortalidade. Outro dia até procurei e não achei mais. E isso é muito interessante, porque a gente está vendo a verdade espírita se tornando crença comum. Não quer dizer que vai ser a doutrina espírita de Allan Kardec que vai chegar em tudo que é lugar, mas as verdades espíritas, reencarnação, imortalidade, mediunidade, lei de causa e efeito, isso, na verdade, é que vai se espalhar sobre o planeta, quiçá sob a bandeira da doutrina espírita, mas tem muita gente também trabalhando da mesma forma. É isso mesmo, Paulo, é esse daí. A Eliane Nabuco, é verdade que mudaram a Gênese e o céu e o inferno? Será que fizeram mudanças mesmo? Então, nós observamos essas colocações na internet. Eu já vi muitas pessoas falando sobre isso, mas o que a gente precisa ter é a certeza de onde é o fórum ideal para tratar essas questões. Por quê? Se nós temos uma determinada editora, que é quem edita os livros, e é formada por pessoas que são espíritas, e essas pessoas que são espíritas são como nós. São pessoas que conhecem a mensagem espírita e querem acertar como nós. Elas podem errar. De repente, a pessoa fez uma edição e não foi feliz, porque na hora de fazer a edição usou uma determinada referência que não era boa. Então, isso pode acontecer. Mas o fórum ideal para discutir essas questões não é fora da... O agente interessado tem que estar na mesa. Senão você está falando nas costas das pessoas. Então, qual é o ideal? Tem alguma coisa que está estranha? Tem. Ah, tá. Então, beleza. Então, se tem, vamos atrás de quem edita. E são pessoas como nós, são companheiros espíritas como nós, e aí a gente procura esses companheiros, senta assim, ó, a gente viu isso, mas tem isso aqui e tal, e eles são pessoas normais, vão dizer, não, isso aqui realmente está, isso não está. Esse é o caminho mais adequado. Mas se você encontra algo e você vai para uma live, é absurdo. Qual é o aproveitamento que a gente tem disso? Além de eu não resolver, eu corro o risco de falar aquilo que não seja verdade. Nesses tempos de hoje, que todo mundo é especialista em tudo, a gente corre o risco de ter companheiros que, de repente, estejam produzindo
informações inverídicas sobre mudança de obra. Então tem que ter muito cuidado para saber se realmente isso aconteceu. Cadê o original? Bora ver. Me dá a primeira, eu quero a primeira edição, que saiu da mão do codificador, porque as outras já não são. Aí não... Então vamos olhar aqui, a última que o codificador fez, tá? Então vamos comparar frase a frase. Ó, aqui tem uma diferença. E as pessoas hão de corrigir, porque isso é natural. A gente pode errar? Pode errar. É possível. Mas o fórum ideal para esse debate não é numa live, não é no espaço onde existem pessoas que não possuem nenhum poder de decisão sobre isso, que a gente debate uma questão dessa natureza. Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas. Aqui, uma pergunta que também foi feita lá no céu, que é a seguinte. Eu acho que você até já falou isso aqui para a gente em outro programa. Gostaria de saber se você vê alguma relação do filme Avatar com o Espiritismo. A gente acaba tirando algumas conexões, porque a gente tira, né? Eu posso fazer algumas que eu vejo, mas eu não estou me apoiando em nenhuma obra doutrinária, estou me apoiando na minha visão pessoal, que pode estar completamente errada. Mas, por exemplo, nós evoluímos dos primatas, né? Nossa evolução saiu ali dos primatas, antropóides, deu origem ao homem. Eles evoluíram dos felinos. Então, isso é um negócio interessante que vai ao encontro do que está disposto em uma das obras de Herculano Pires, que diz que a espécie humana foi a primeira que se tornou consciente no planeta. E que no futuro outras também hão de se tornar conscientes. Hoje está só a espécie humana consciente, mas se os animais estão evoluindo, vai chegar um momento em que outras espécies vão ganhando cada vez mais inteligência e vão se tornar conscientes. Então a gente vai ter mais de uma no planeta. Não vai ser para agora. Vai ser outra espécie a se pronunciar. Bom, essa é uma. Uma outra coisa que a gente vê é que a gente não precisa de tanto cientificismo para evoluir. É uma sociedade que não tem a tecnologia que a gente tem, mas conseguiu encontrar as portas para uma visão totalmente diferente da forma de se organizar e vive de maneira alinhada com o bem. Mas eles não têm a tecnologia que a gente possui. E aí, quando o homem chega, você vê claramente a distância do comportamento que existe entre aquilo que o homem faz e aquilo que aquela espécie lá do planeta Pandora fazia. Então, aqui a gente encontra essa questão. Um outro ponto seria a pluralidade dos mundos habitados, a possibilidade de que em outros lugares isso possa acontecer. Em outros lugares do universo, a vida está se expressando. Agora, não podemos esquecer que a obra Avatar é uma obra de ficção, não é uma obra espírita, a gente vai procurando assim essas conexões, mas evidentemente não é esse o ponto que a gente deve encontrar, porque ela não tem nenhum compromisso com a doutrina espírita diretamente, porque uma outra parte interessante, a parte da espiritualidade, né? Bacana, a mediunidade que eles têm ali, conexão com os animais é muito bonita. Mas eu acho que existem outras obras muito mais próximas daquilo que a doutrina espírita coloca para nós. A obra Sexto Sentido, uma obra Ghost, Sexto Sentido, Amor Além da Vida, são obras de Hollywood, não estou nem me referindo às brasileiras, que já saem com um carimbo de ser uma obra mais próxima da doutrina, mas são obras que saem de uma outra fonte e que tem uma aderência interessante com os princípios que a doutrina espírita esposa. A próxima pergunta é de Elizabeth Gomes. Boa noite, Jorge. Um parente teve um bebê recentemente e o bebê nasceu sem os dedinhos do pé esquerdo. Como explicar isso na visão espírita?
Todas as experiências da existência humana, elas podem ser provas, expiação ou missão, à exceção da doença mental. Uma criança pode nascer com um defeito físico nos pés, nas mãos, em qualquer outro lugar onde, de repente, se esperava uma determinada característica e apareceu outra, sem que necessariamente seja por conta de uma dívida do passado. Existe uma tendência muito grande das pessoas dizerem, fulano nasceu com uma deficiência, então deve para a lei. Se tem, o corpo físico não é perfeito, então deve para a lei. E isso não é, porque é certo que existem muitas situações em que o espírito renasce com uma deficiência física e que isso está relacionado com o passado. Em outra existência, realizou alguma coisa que mutilou o corpo espiritual. Quando esse corpo espiritual vai tentar novamente formar um novo corpo, ele tem uma tendência a mutilar o corpo novo que ele está fazendo. Tudo bem, isso é possível, é bastante comum, é até bem esperado, mas isso não constitui regra absoluta para a gente dizer assim, é? Então quer dizer que se a pessoa nasceu com determinado problema ou tem uma doença depois de adulto, é porque deve? Não. Eu posso ter crianças que passam por essa situação numa circunstância de prova. O que é prova? Prova é toda a experiência que o espírito atravessa, e essa experiência que ele atravessa é uma experiência que não tem a ver com o passado. Mas por que ele nasceu assim? Experiências para o desenvolvimento. Da mesma forma que a gente nasce em Uberlândia, nasce em Porto Velho, nasce no Afeganistão, isso pode ser para aprendizado. Nasce para ser professor, o outro nasce para ser pedreiro, o outro nasce para ser médico. Então, para que é isso? Experiências para o desenvolvimento. Nasce como homem, nasce como mulher, para quê? Exercitar para o desenvolvimento. Então, são provas, ou seja, desafios, oportunidades. Mas nascer sem os dedinhos do pé? Pois é, essa é uma circunstância que pode ser por uma expiação? Pode. Pode ser também por uma prova, é uma circunstância segunda. Ou pode ser uma missão. Aí você vai me dizer, missão nascer sem os dedinhos do pé? Como pode? Como vai ser isso? Como pode ser uma missão? A missão de provar que, mesmo não tendo todas as possibilidades que um ser humano poderia esperar ter para fazer o bem, a pessoa, mesmo com algum tipo de limitação, pode fazer o bem. Eu tive oportunidades maravilhosas durante o céu de conhecer trabalhos lindos de atendimento a comunidades carentes, feito por pessoas que eu nunca imaginei que estivesse fazendo um trabalho tão bonito. Construção de enxovais, cuidar de crianças que são portadoras de microcefalia por conta da Zika, e que são indivíduos que eu diria, não, eles não devem estar desenvolvendo nenhuma atividade assistencial. Não, estão empenhados numa atividade assistencial, mesmo sem estarem na condição ideal que a gente poderia esperar para o desenvolvimento dessa atividade. Então, são exemplos para todos nós. São exemplos. Agora, do ponto de vista prático, criança sem os dedinhos do pé, ela certamente vai ter problema de equilíbrio, então vai ter que aprender a andar sempre de botinha, sempre calçada. Isso vai levar a um exercício de constante disciplina para que a pessoa esteja sempre calçada para ter equilíbrio e vai desenvolver normalmente a atividade. Isso não vai impedir que a gente seja uma pessoa plena, completa, realizadora, extremamente focada nos seus objetivos, e a ausência dos dedos pode até tirar um pouco do equilíbrio do pé. Mas de bota, some esse desequilíbrio e a vida segue normalmente, sem nenhuma dificuldade, e fica aí o exemplo do que a gente pode fazer quando tem um foco no bem. O nosso Pinga Fogo, edição número 143, a Divina separou ali para a gente mais uma pergunta, Divina. Essa pergunta é da Ercília Moraes. Boa noite, Jorge. Moro há 5 anos numa casa boa, mas que só tive aborrecimentos. Há 2
há 2 noites seguidas ouvi passos fortes aqui no corredor. Até vou mudar. Que pode ser isso? Olha, primeiro tem que saber se não é o vizinho que anda e faz barulho dentro de casa. Quando a gente tem algum tipo de fenômeno assim que nos salta aos olhos, a primeira ação, o primeiro movimento é esgotar todas as possibilidades de que a causa seja material. Sabe por quê? Nós temos tantos fenômenos que são legítimos que a gente não precisa ir atrás de fenômenos que a gente tem dúvida. Então, primeiro, ainda assim, vamos investigar para ver se não é o vizinho que faz barulho, irradia. E então, isso tudo é muito importante para que você diga, olha, eu esgotei todas as investigações e não existe a fonte para esse barulho. Ele deve ser espiritual. Beleza. Ah, é espiritual? É espiritual. Tá legal. Se você está dizendo que você só teve aborrecimento nesta casa que você está morando agora, dá a entender que antes esses passos, esses barulhos, esses desconfortos, eles não aconteciam. Então, eu vou concluir que o problema está na casa e não na sua história de vida. É plenamente possível que determinados espíritos que têm vínculo com a residência, mesmo após a desencarnação, não tenham querido se afastar da casa. Não quer dizer que a pessoa morreu na casa, mas ela pode ter sido alguém que tem ligação com a casa. Morei muitos anos na casa, fiquei doente, fui para o hospital. Quando eu morri, voltei para casa. Isso não quer dizer assim, sabe por que é assim? Porque morreu aqui. Não, não morreu na casa, morreu no hospital. Mas viveu 40 anos ali, então acaba tendo um vínculo. E de outras vezes, ele não é um espírito morador. Ele se mudou para casa, ele se sentia vontade de morar ali. Então, existem alguns espíritos que, vendo casas vazias, eles ocupam. Isso existe. O pessoal fala muito de castelos, que os espíritos arrastam correntes. Não são correntes. Essas correntes são as prisões espirituais deles, que estão presos no castelo. As correntes que eles arrastam, não. O rei anda arrastando uma corrente. Não é uma corrente. É a incapacidade de sair do castelo onde ele acha que ele é rei. Então é possível que uma pessoa que morou numa casa, ela ache que ela ainda precisa continuar nessa residência, morando, fazendo tudo naquele lugar, e aí acaba criando esses embaraços. Mas isso aí não é o suficiente para o que você quer saber como resolve. Como é que a gente faz? É culto do Evangelho no lar, todos os dias. E não tente orar para expulsar as pessoas. A casa é dele antes de ser sua. Ofereça a ele a oportunidade dele conhecer novas pessoas. Peça aos espíritos benfeitores que venham para conversar com ele. Não ore assim, eu quero que tire essa entidade que está me perturbando, que leve, aprisione. A gente não ora desse jeito, porque você provoca só irritação. Rogue para que os espíritos bons venham visitar sua casa, trazer bons fluidos, derramar bênçãos em todos os compartimentos e promover o processo de acolhimento das entidades que estão ali. A gente nunca confronta com espíritos. A gente oferece o que a gente tem de melhor, que é o amor. A gente nunca deve fazer uma atividade querendo apresentar uma ameaça, um processo de medição, não se mede força com o espírito. A nossa força vem do amor. Então a gente pede bênçãos para eles e para nós, o melhor para eles e para nós. Pede aos espíritos que conversem com eles, que os leve para rever os parentes que lhes esqueceram. E aí eu sugiro a você criar um momento de oração diário na sua casa. Cria. Como faz bem um momento, uma página pequena, uma leitura de uma mensagem. Não precisa ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Lê uma página alemã, aqueles livros que você bem sabe qual é.
Escreve uma página. Depois você faz uma reflexão sobre o conteúdo e faz uma prece que envolve todas as entidades que possam estar ali morando. A expectativa é que isso facilite o trabalho de atendimento dos espíritos e eles consigam fazer o acolhimento daqueles que ali estão. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece, então. Senhor das nossas vidas, os nossos corações se reúnem, Senhor, para te falar da nossa gratidão por tudo que nos ofereceste nesta existência. Pelas bênçãos que nos deste, a fim de que pudéssemos retornar ao planeta e termos uma nova oportunidade de, através dela, conseguirmos cicatrizar as feridas que ainda sangram na intimidade das nossas almas. Conferiste aos nossos corações a oportunidade bendita do lar que nos ofereceste, que através da mensagem espírita conseguimos percebê-lo como sendo o lugar ideal para a transformação das nossas almas, como sendo o espaço de convivência perfeita para o desabrochar das virtudes que não conseguiríamos alcançar sozinhos, sem o exercício da convivência com aqueles que dividem conosco o estreito espaço do nosso lar. Agradecemos-te assim, Senhor, pela família que tu nos concedeste, pelo corpo que tu nos deste. Mas soberanamente te agradecemos pela oportunidade do contato com a mensagem espírita, que, se fazendo luz sobre os nossos caminhos, permitiu que agradecêssemos o corpo que temos ainda diante das inúmeras imperfeições, das diversas limitações, das inúmeras fragilidades que ele hoje apresenta, mas que nós, banhados pela compreensão da imortalidade da alma, conseguimos encontrar em nós uma força inquebrantável para superarmos os nossos momentos de tristeza e assim caminharmos, Senhor, na capacidade de vencermos as nossas limitações. Agradecer-te por essa mensagem espírita, através da qual conseguimos bendizer os laços familiares que temos, os exercícios de virtude que nascem a partir das horas que tu nos concedes, para que nós consigamos, no exercício das horas, vencer em nós as nossas lacunas mais profundas. Agradecemos-te, Senhor, por essa mensagem extraordinária que diz nos nossos ouvidos que a morte não existe, que todos aqueles que conosco conviveram e convivem viverão como nós para todo sempre. Agradecer-te, Senhor, por essa doutrina consoladora que nos aponta a felicidade como destino de todos nós, que nos resgata a necessidade do amor para desabrochar em nós as sementes do amanhã feliz que tu reservas a todos os teus filhos. Hoje, Senhor,
de posse de todo esse tesouro inestimável que a doutrina espírita representa, nada temos a te pedir, porque já nos ofereceste mais do que precisávamos. Nos deste mais do que merecíamos. Porque quando nos disseram dos desafios da vida presente, quando nos falaram dos dissabores da existência carnal, das possibilidades de queda e dos inúmeros momentos amargos que a existência nos traria, não nos disseram, Senhor, da aventura que seria a possibilidade de sentirmos a mensagem espírita viva dentro das nossas almas. O extraordinário dom da amizade. A percepção de que somos capazes, sim, de fazermos o mundo melhor. O dom de acreditarmos no ser humano. O dom divino, Senhor, de nos sentirmos teus filhos, de te reverenciarmos a presença augusta nas nossas vidas, de reconhecermos a tua sabedoria inigualável, de entendermos as tuas leis magnânimas e diante das nossas lágrimas e das nossas dores, ainda assim conseguirmos olhar para adiante com os corações tomados de esperança, tomados da certeza de um porvir venturoso e a capacidade de nos agasalharmos nos teus braços em paz, porque reconhecemos nos dons extraordinários, nos frutos saborosos dessa doutrina nas nossas vidas, a antevisão que tu reservas às almas que te servem. Graças assim te damos, Senhor, pelas oportunidades que tu consegues nos conceder de reabastecer as nossas baterias espirituais, para que guardemos os bons momentos nos nossos corações, para que quando vierem os embates da vida, as horas de testemunho, nós tenhamos lastro espiritual nas nossas almas, para poder usá-los e lembrar das nossas horas felizes, para se contrapor aos possíveis momentos de solidão e de tristeza que a vida possa nos reservar. Por esse tesouro de felicidade, por essa mensagem extraordinária, por tudo aquilo de bom que tu nos concedeste, nós nos curvamos diante de ti e nada, absolutamente nada te pedimos. Apenas te dizemos, Senhor, muito obrigado, porque nos deste mais do que merecíamos. Encheste as nossas baterias espirituais com os recursos que nos concedeste do contato com a mensagem espírita e o dom de vermos na prática o exercício do amor derramado sobre as nossas almas. Muito obrigado, Senhor. Protege os nossos dias e não deixa que esqueçamos de tudo aquilo que recolhemos nessas horas, para que sempre lembremos da tua misericórdia e do teu amor para todos os dias das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor.